candidatos Zé Luiz Lago, do PPL, e Cláudia Durães, do PSTU, não divulgaram a agenda de campanha para hoje. Bom, e vamos dando sequência às nossas entrevistas com os candidatos à prefeitura de nossa cidade. Hoje nós recebemos aqui Valdemir Barros, candidato à prefeitura pelo PSOL. Bom dia, candidato. Bom dia. Nós teremos 10 minutos. No último minuto, a gente dá então um tempo para as considerações finais. A gente começa perguntando por que o senhor se sente preparado para administrar a cidade? O que o senhor tem de diferente dos outros candidatos? Bom, um candidato, a principal característica que ele tem que ter para administrar uma cidade é um compromisso e um histórico, né? Eu tenho um compromisso, meu pequeno currículo aí demonstra que eu tenho mais de 15 anos atuando ao lado de movimentos como de criança e adolescente e mais recentemente sendo líder sindical. Então eu tenho um lado na sociedade, eu tenho um lado que é o lado dos trabalhadores. Isso aqui é fundamental porque aí você tem uma diretriz do que você pensa para a cidade. E o outro é pertencer a um partido que mais recentemente, por exemplo, encaminhou o pedido de cassação do maior corrupto no Brasil, Eduardo Cunha, e agora nesta semana impediu, por exemplo, a legalização do Caixa 2 no Brasil. Então nós nos credenciamos por estarmos num partido que nos dá a identidade política e numa trajetória de compromisso com um lado da sociedade, que é o lado que mais precisa dos serviços públicos prestados por uma prefeitura. Candidato, a nossa cidade necessita de alguns pontos precisam de atenção. Quais são as propostas que o senhor elencaria como principais nessa sua candidatura à Prefeitura de São Luís? Olha, eu tenho dito para todo mundo que a gente não elaborou um programa com aquela tradicional conjunto de propostas e promessas super elaborado pelos marqueteiros, como a gente viu ontem nos debates, candidatos despreparados, que não têm uma diretriz para a cidade. Infelizmente, a Guará não nos convidou para o debate, adotou o mesmo critério que as grandes emissoras, né? Ou seja, alega que não tem problema técnico, etc. Mas ontem deu para ver, eu assisti os 13 e vi hoje pela manhã, que infelizmente não se tem uma diretriz para São Luís a partir desses candidatos que estão aí. Nós, basicamente, vamos fazer o cumprimento da legislação. Vocês sabem que a Constituição Federal Brasileira de 1988 criou lá um conjunto de direitos, né? O nosso artigo 5º dos direitos fundamentais, o 6º dos direitos sociais, e também criamos duas prioridades. Criança, adolescente e idoso são duas prioridades, certo? E como é que você executa as políticas para essas duas prioridades? Transformando as políticas de educação e de saúde nas políticas essenciais que o município tem que cumprir. Para isso, por exemplo, São Luís recebe 700 milhões de reais do governo federal e do governo estadual através das obrigações constitucionais. Não é porque o presidente chega lá e diz, eu vou mandar ou não vou. São obrigações. Na área de educação, por exemplo, são mais de 500 milhões de reais. Então, o que nós temos que fazer é administrar esse recurso para São Luís de forma transparente, ou seja, dar prioridade ao pouco recurso que vem, mas que vem, e que temos também nossos impostos aqui, gastar com transparência e com prioridade. O que é a transparência? É dizer para as pessoas o que tem em caixa e como nós vamos gastar. E fazer com que as pessoas decidam isso, o que não é feito em São Luís. As pessoas não decidem para onde vai o gasto em São Luís. Ou seja, nós queremos que São Luís gaste o seu dinheiro com a participação das pessoas, o que nós chamamos de participação popular, através de instrumentos que já existem hoje, mas que não são levados em prática, são sucateados ou são desconhecidos, como são os conselhos. Nós temos 12 conselhos de políticas públicas. Qualquer área que vocês imaginarem da política de São Luís, já existe um conselho. São pessoas que estão lá dando um duro danado para pensar a cidade e não recebem um centavo. Vou só dar um exemplo para vocês, o Conselho de Pessoas com Deficiência tem 20 mil reais para se manter por ano. Só um vereador por mês tem um salário, um subsídio de 16 mil reais. Então eu preferiria que esse conselho tivesse uma estrutura grande, com apoio, assessores, para formular melhor ainda do que já fazem as suas propostas e pudesse fiscalizar a prefeitura, do que a gente gastar quase 90 milhões de reais com uma Câmara de Vereadores. Só para dar um exemplo do que é a distorção da nossa cidade e do que é que nós vamos priorizar. Então nós vamos priorizar fortalecimento dos conselhos, da política de educação e da saúde, porque temos pouco dinheiro e temos que optar pelas áreas mais essenciais para a cidade. Outra prioridade deve ser também trânsito, porque a gente sabe o problema que São Luís vive em relação ao trânsito. Qual é a sua proposta? Pois é, como eu falei, os candidatos não tiveram diretriz porque eles se perdem. Nós temos o diagnóstico de vários problemas e nós temos que enfrentar esses problemas com uma prefeitura que vai atuar. Hoje, no modelo de cidade que nós temos no Brasil, São Luís não é a diferença, nós temos duas formas de enfrentar os problemas.
No caso da mobilidade, qual é a opção histórica que nós temos em São Luís? Foi transferir toda a política de planejamento e de execução da política de mobilidade e de transporte para o setor privado. Então, nós passamos anos sujeitos ao controle da tarifa de transporte pelo sindicato das empresas, em conluio com as prefeituras. Nós defendemos a criação de uma empresa pública de transporte, como existe em vários lugares do mundo, e já existe no Brasil e em outros municípios, como Maricá, que eu dou sempre o exemplo, né, de um município pequeno, mas é um município que resolveu apostar no futuro. Eu tenho um problema que vai se agravar a cada ano, que é o problema da mobilidade. Por quê? Porque São Luís absorve 10 mil pessoas por ano e 10 mil carros. Não é possível, com mais carros na cidade e mais gente todo ano entrando na cidade, a gente ter uma política de mobilidade que não tem nenhum planejamento público, um controle público disso. Então, tem solução, então? A criar a empresa de transporte público, para que essa empresa seja a planejadora de todo o transporte, investir no transporte de massa, priorizar o transporte de massa. O que é o transporte de massa? É o ônibus, é o VLT, é o BRT, é, se possível, o metrô de superfície. E garantir o transporte público para as pessoas através de uma implantação gradativa da tarifa zero. Mas isso não será feito no primeiro ano, no segundo ano. Isso leva prazo para ser executado. Mas você tem que ter compromisso com uma forma de fazer, que pode demorar, mas é uma forma eficiente e segura no longo prazo. Então, essa é a nossa diretriz, não é uma proposta fantasiosa. Nós vamos manter, por enquanto, essa licitação que foi feita, porque era uma vergonha não ter uma licitação no transporte de concessão, mas vamos revisar e vamos, ao longo do tempo, gradualmente, desmontando o setor, esse controle privado do setor de transporte, de mobilidade, para um controle público efetivamente. Candidato, o senhor falou ainda há pouco sobre gastos com a Câmara Municipal, falou em investimentos na área do transporte, da mobilidade. Tudo isso envolve dinheiro, envolve investimentos altos. Como é que seriam as propostas de geração de renda para a nossa capital São Luís, de dinheiro circulante na nossa cidade? Há pouco, na primeira pergunta, você me perguntou eu sou formado em economia e também bacharel em direito e tenho mestrado em políticas públicas. E me dediquei, nesses anos, a estudar os orçamentos da prefeitura e do próprio governo do estado. E digo para você o seguinte, ontem que me deixou mais espantado foi ver os candidatos alienados da realidade. Então, hoje, exatamente no dia de hoje, nós vamos pagar R$1 bilhão de dívida pública, né, no orçamento geral da União. Então, de cada R$100 que o Brasil gasta hoje, R$50, em torno de 50, nesse ano vai ser até mais, ele vai gastar com a chamada rolagem da dívida pública. Vai para banqueiros e para um grupo pequeno de famílias que tem os títulos da dívida pública. Então, sobra R$50 em torno de cada R$100, sobra 50. Para vir para a saúde, para a educação, para a assistência, para a geração de emprego e renda. Então, o que acontece? Toda a obra de São Luís e todo o programa público de São Luís hoje tem a transferência do governo federal como suporte. Tá certo? Se você pega aí a geração, a Minha Casa Minha Vida, que gerou emprego, que gera na construção civil o aquecimento da economia, são verbas federais. O PAC nas áreas de creches para serem construídas estão paralisadas. Tá certo? Agora nós vamos vir, por exemplo, com a hipótese de você ter a reforma da Previdência, a redução da aposentadoria dos trabalhadores rurais. São Luís vive hoje, grande parte da população de São Luís, quase 30%, mais de 300 mil pessoas de São Luís, de alguma maneira vive de uma transferência de renda. Sem esses recursos, nós não temos condições de manter o município funcionando. E os candidatos ontem, e o candidato que se ausentou, não diz um pio. Você não vai em qualquer lugar da cidade e encontra qualquer um deles dizendo que se nós não derrubarmos esse governo que está aí do Temer, ou derrubarmos agora, ou derrubarmos daqui a 2 anos, eles vão desmontar as políticas sociais que nós, ao longo de mais de 20 anos, construímos. Então, a geração de emprego ele depende de uma política fiscal que crie investimentos, que crie obras de infraestrutura, que invista no aquecimento da economia. Nós vamos cuidar, nossas propostas estão voltadas para amparar o desempregado. Ou seja, a pessoa que está sendo desempregada por essa política nefasta, nós vamos criar cooperativas, vamos criar um programa de compras locais, vamos aproveitar a mão de obra e o serviço dessas pessoas para fazer as reformas dos prédios públicos, para fazer a aquisição de material dessas pessoas que estão desempregadas. Então, nós vamos organizar os desempregados e vamos fazer uma revisão da política de crédito de São Luís para as empresas, para elas garantirem o primeiro emprego para os jovens e para os idosos que têm mais dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. A partir de agora, o senhor tem, então, os seus tempos de consideração. Só um minuto final? Até menos, 53 segundos. Ok, gente, nós temos 2 turnos na eleição. Nós sofremos um bloqueio muito grande para participar dos debates pelas emissoras, mas também por esse mundo de blogueiros e outros que fazem de conta que a democracia só é feita através do dinheiro.
Então, hoje, vocês terem uma ideia, as grandes candidaturas que estão disputando aqui os debates, todos são políticos tradicionais, que têm seus mandatos e têm muito dinheiro para gastar na campanha. Nós não. Nós estamos disputando com o nosso pé, sou eu que entrego o meu panfleto na porta das universidades, nas ruas. Então, nós pedimos o seu voto para votar numa opção de verdade para São Luís, da coligação São Luís é pela esquerda, porque temos honestidade na campanha, nos projetos, não estamos fantasiando a cidade, estamos mostrando a realidade de forma simples e transparente. Então, nós pedimos o voto no 50 para apostar no futuro, para apostar numa mudança segura, numa mudança verdadeira com transparência e honestidade. Muito obrigado a vocês. A gente que agradece. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia.